Agora não, eu tenho uma pergunta boa. Eu queria que você falasse, Franklin, a respeito dos salmos imprecatórios, se eles podem ser orados hoje pela igreja. Ok. Vou ficar de pé agora então. Isso é difícil. Não dá para ficar relaxado. A maior parte da gente nunca provou uma tormenta como aquelas pessoas que oraram nos salmos imprecatórios. Então é fácil a gente, talvez infectado pela teologia liberal, achar os salmos imprecatórios bárbaros, sujos, violentos demais. Qual o contexto, por exemplo, do Salmo 137? Vamos ler aqui para ficar escandalizado um pouquinho. Para quem é que acha que a fé cristã é esmilinguido, ursinho carinhoso, né? Então, lembra do ursinho? Então, exatamente. Negócio fofinho, bonitinho, né? Vou fazer uma leitura rápida dele e quero fazer alguns comentários então. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos, esmagá-los contra a pedra. Chocante isso aqui. Mas por que foi feita essa oração? Jerusalém é a cidade que Deus ama. Jerusalém era a cidade onde Deus colocou seus olhos. Jerusalém era a cidade onde Deus levou Salomão a construir um templo. Jerusalém era a cidade onde o culto era prestado. Nós temos uma seção bem longa nos Salmos, chamados Salmos de peregrinação, Salmos de romagem, Relau, que é chamado esses salmos, né, vão do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses salmos eram cantados quando o povo ia para Jerusalém. Não sei quem já foi para Israel, quando você vai para Jerusalém, você sobe, são quase 700 metros acima do nível do mar. Imagina homens e mulheres, crianças, todos subindo para Jerusalém, cantando esses salmos para o dia do sacrifício, para o dia da expiação. Aquela cidade murada era a capital do reino. Era ali que Deus fazia suas transações com o povo. Ali que se fazia sacrifícios uma vez por ano, para que Deus ficasse satisfeito com aqueles sacrifícios e a sua aliança fosse mantida com o povo. Mas aquele é um povo desobediente. E o resultado da quebra da aliança foi a destruição de Jerusalém. Ok. Como é que era uma conquista militar na antiguidade? Os exércitos se aproximavam, as cidades eram muradas em cima das montanhas, com dificuldade óbvia de chegar água lá em cima. A primeira coisa que esses exércitos faziam era minar, fechar as minas de água, e eles davam um ultimato. O ultimato era simples: se rendam, se tornem vassalos, e nada acontece com vocês. Se uma cidade resistisse, ali estava o decreto de morte na cidade. Geralmente o cerco levava de 1 a 3 anos, e dificilmente uma cidade cercada conseguia sobreviver ao cerco. Todas as entradas e saídas da cidade eram vedadas. Aqui há uma menção aos edomitas. Jerusalém fica entre várias colinas com vales, então havia algumas saídas secretas em Jerusalém, e judeus podiam sair por essas saídas secretas, mas os edomitas, uma nação meio irmã de Israel, ajudando a Babilônia, eles fizeram piquetes nesses vales, e eles capturavam todos os judeus fugindo e entregavam esses judeus fugindo aos babilônios. Você vê isso no livro do profeta Obadias, profecia contra Edom, e que se cumpriu de fato.
Esses homens capturados, mulheres capturados, eram empalados. O que era a empalação? Uma lança era enfiada no orifício anal daquela pessoa e ela era levantada e colocada diante das muralhas. Os romanos crucificavam essas pessoas depois, mas os babilônicos empalavam essas pessoas. Quem vai em Jerusalém, há o museu do rei Ezequias em Jerusalém. E lá no museu do rei Ezequias há uma reprodução como maquete de um cerco. Então, você tem as muralhas, você tem os soldados defendendo as muralhas com arco e flecha, você tem aquelas torres de cerco se aproximando, e você tem lá no fundo homens e mulheres empalados ali, uma morte lenta, dolorosa, sem misericórdia. Quando essas pessoas morriam, se pegavam essas pessoas, pegavam-se animais, botavam-se em catapultas e jogavam essas pessoas para dentro da cidade de Jerusalém, para disseminar tifo, cólera e tudo que é doença nojenta que você pensar. As pessoas ali já estão sem água, no meio do Oriente Médio, terra inóspita. As pessoas ali começam a ficar com fome, elas começam a sacrificar cavalos, jumentos, cães, gatos para comer. Rapidamente elas estão comendo ratos. E segundo alguns relatos contemporâneos da época da Babilônia, pessoas comeram, devoraram crianças. Os nenéns morriam, as crianças eram devoradas. Enquanto isso, tudo acontecendo, os exércitos cercaram aquele perímetro, eles iam demolindo metodicamente as muralhas. A ideia era invadir aquela cidade de 2 pontos diferentes, de forma que não houvesse defesa. E lembra que a defesa agora está enfraquecida. Geralmente os primeiros a morrer eram mulheres e crianças, porque todo o alimento era dado para as tropas de defesa, para o palácio real, porque sem eles, mesmo que houvesse a possibilidade de sustentar o debate, o cerco, não conseguiria repelir as tropas invasoras. Quando as muralhas caíam, o que se tinha era literalmente um massacre dentro da cidade. As mulheres eram estupradas, muitas vezes por um pelotão inteiro de soldados, e depois executadas. Os príncipes eram os primeiros a ser executados, geralmente eram executados diante de todo mundo que se rendeu. Os reis, eles eram... tinham os olhos vazados, e você não pensa aqui que a coisa era séptica. Geralmente, para mostrar o triunfo do rei, no caso Nabucodonosor, ele vinha de pé, com toda a sua armadura, descia da sua carruagem, o rei de Judá, todo amarrado, de joelhos, ele vinha, botava as mãos sobre o crânio daquele rei, do rei de Judá, e apertava os olhos até vazar os olhos, até estraçalhar os olhos daquele rei. Ok, a Babilônia tinha por hábito deserdar ou tirar os povos das suas terras. A gente lê sobre o Vale dos Ossos Secos, não consegue conectar com a história real. Ezequiel 37. Lembra que Deus dá uma visão para o profeta, o Vale dos Ossos Secos, e o profeta é comandado a chamar aqueles ossos à vida, o Espírito Santo trazer aqueles ossos à vida. O que eram os ossos secos? A cidade caiu, a liderança da cidade foi exterminada, príncipes, sacerdotes, o rei agora está cegado, ele é carregado cego, junto aos pés de Nabucodonosor, como um troféu. Ele vai ser mantido vivo durante o tempo que for necessário como um troféu na Babilônia, mas todo mundo que sobreviveu, enfraquecidos, alquebrados, humilhados, perderam tudo, templo destruído, casa de Deus arrasada, eles eram amarrados. Botava-se corda nos punhos e essas cordas eram amarradas no pescoço. Então você pensa em várias filas de pessoas, umas atrás das outras amarradas. E esse não é um povo qualquer, é o povo da aliança, é menina dos olhos de Deus. Aquele povo vai para o deserto, todos amarrados, muitos enfraquecidos, já feridos, membros quebrados, o cara fugindo, pulou da casa, quebrou a perna, quebrou o braço, não tem problema. Vai lá. Aí um cara cai. Você acha que o soldado babilônico ia lá cortar a corda dele para o resto da turma ir embora? De jeito nenhum. Aquele cara provavelmente seria chutado e espancado até a morte, e todos amarrados a eles ficariam junto dele no deserto. Então, para encurtar a historinha de terror aqui, todo o caminho entre Jerusalém e a Babilônia foi pavimentado com ossos. Ossos do povo de Deus. Ossos da nação que Deus amou, ossos, cadáveres,
daquele povo que era um lobo uivando no deserto e que Deus resolveu amar deliberadamente. Ok, gente, ninguém aqui tem sangue de barata. Como é que vocês orariam diante de um Deus que é completamente santo e reto e íntegro diante dessa calamidade? Será que a gente oraria oração fofinha? Ah, Deus, perdoa essas pessoas. Será que a gente oraria assim? Não sei se vocês acompanham o assassinato daquele jornalista da Band. A mulher daquele homem, uma mulher de muita fibra. A jornalista, bobona, vira para ela e pergunta: você perdoa os assassinos? Ela responde: meu marido está se indo. Meu marido está se indo. Essa é a resposta profunda. Isso é a resposta profunda. O meu marido está se indo, ele está falecendo. A jornalista pergunta: você perdoa os assassinos? Ela responde: meu marido está morrendo. Mas a expressão que ela usou é: meu marido está se indo. Isso é uma resposta profunda. Diante de um Deus que é todo santo, um Deus que é completamente reto e íntegro. Lembra de Abacuque, que Abacuque é mesmo pano de fundo aqui. Um Deus que é tão puro de olhos que não pode suportar o mal. Como é que nós oraríamos vendo uma nação ímpia destruindo fortaleza, humilhando pessoas porque adora o seu próprio poder, mulheres sendo estupradas na rua e ninguém pode defender, homens sendo mortos, gente sendo levada cativa? Como é que nós oraremos a um Deus que é reto? Nota que eles não pedem que Deus dê força para que eles façam a vingança, mas eles clamam para que Deus retribua segundo as obras deles. A linguagem aqui de pegar uma criança e estraçalhar na pedra é uma linguagem muito forte, mas a ideia aqui, mais profunda, é que o salmista ora para que aquele povo seja apagado, e a oração foi respondida. Isso que é o mais impressionante. Você pesquisa sobre Edom depois, no 2º século depois de Cristo, Edom sumiu. Petra, quem já foi lá em Israel, passou por lá. 2º século depois de Cristo, Petra desapareceu. Já não tinha lá, ficou as cidades, mas ninguém dentro dela. Aí você lê o livro de Obadias, um livro pequenininho, tendo isso em mente. Babilônia, aí você vai para Daniel, versos 24 a 31. Olha que fim melancólico da Babilônia aí. O grande império da época arrasou o Egito, arrasou Judá, destruiu a Síria. Olha o fim deles aí. Capítulo 5, verso 24 em diante. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação daquilo: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então Belsazar, o homem que substitui Nabucodonosor, então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. O que diz o texto bíblico aí? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Enquanto eles estavam festejando, enquanto eles estavam usando os utensílios de culto de forma blasfema, que é o contexto aqui de Daniel 5, os medos chegaram de surpresa na Babilônia. Eles conseguiram usar um túnel que levava água para dentro da Babilônia. Eles atravessaram aquele túnel. Enquanto está lá toda a liderança da nação festejando, se embebedando, blasfemando, usando os utensílios sagrados, o reino caiu. Na mesma noite, Belsazar foi morto. Cumprimento daquela oração. Uma oração que o fiel trincou os dentes para fazer, porque ele lembrava o que foi feito da cidade que ele amava, da cidade onde Deus colocou seus olhos. É uma oração difícil de fazer? É. Tanto quanto a oração de Neemias contra Tobias e Sambalate. Lembra da oração? Deus, não perdoa o pecado dessa gente, não. O que me parece aqui, para encerrar essa questão, o que me parece
é que esse salmista, ou fiel que ora esse tipo de oração, ele não ora para si. Não é o nome dele que está em jogo, não é a carreira dele que está em jogo, não é nem mesmo a família dele que está em jogo, mas é o próprio nome de Deus que está em jogo, por causa do povo inteiro de Deus. Então, Jerusalém era a cidade onde Deus colocou seus olhos, era a cidade onde Deus recebia culto, e essa cidade foi arrasada até o pó. E agora, o salmista, ele clama para que Deus lembre do que foi feito à cidade dele. Mais uma vez, se os salmos são nosso espelho de oração, talvez haja um momento que a gente vai orar assim. Por exemplo, por ano morrem 35 mil pessoas por arma de fogo no Brasil. É um pequeno Vietnã por ano. De 65 a 75, morreram 50 mil americanos no Vietnã. 50 mil soldados americanos mortos no Vietnã. Por ano, morrem no Brasil 35 mil brasileiros por arma de fogo, dados do Ministério da Saúde. Será que não é o caso de a gente começar a orar assim, num país onde 80% dos crimes não são solucionados, onde a lei tem tantas brechas que a vítima nunca vai ser vindicada? A vítima nunca vai receber justiça? Será que não é hora de clamar: até quando, Senhor? Aí entram os salmos imprecatórios e o que eles têm para ensinar para a gente. Ok?